Nesse vídeo, vamos ver um recurso muito legal, que é o recurso de compartilhamento das turmas com outros professores. O Google Classroom permite ter 2, 3, 4 ou mais docentes numa mesma turma, possibilitando assim a gestão conjunta de uma sala de aula. Estando na sala de aula que você deseja, você vai perceber que no painel inicial vai aparecer sempre o nome da sala de aula e o nome do professor titular dessa disciplina. Para convidar um outro docente ou compartilhar minha turma com ela, eu vou no menu Sobre, vou na opção Convidar Professor e ele vai trazer para mim aqui as informações que eu tenho. Se eu já tenho os e-mails e já tenho os professores no meu caderno de contato, nos meus contatos, eu já posso buscá-los por aqui. Se não, eu posso buscar os professores pelos grupos do Google que ele participa ou então os professores pelo que usam o Google Sala de Aula. Pegando os professores que usam o Google Sala de Aula, eu vou escolher aqui um dos professores, então, para a gente adicionar. Se eu adicionar esse professor aqui, ele vai dizer, olha, esse professor está sendo adicionado. E ele vai me dizer que eu posso convidar esse professor e que esse professor vai ter direito de fazer qualquer coisa na minha sala. Inclusive, ele pode arquivar essa classe. Ele só não vai conseguir excluí-la. O arquivamento significa deixar com que ela não esteja mais ativa, tirar ela da função ativa. Então, é importante você ter essa consciência que o professor tem gestão total. A única questão, ele só não vai conseguir excluir a turma. A única pessoa que pode excluir é o professor que efetivamente criou a turma. Então, estou convidando, essa pessoa vai receber um convite para fazer parte dessa turma. Observem que aqui, eu que sou o titular, professor titular, eu estou em destaque, o professor aqui que eu convidei ainda não aceitou, né? Então, vamos lá, vamos convidar mais um professor. Então, voltando novamente, eu venho sobre, né? Vou na opçãozinha convidar professor. Dentro do convidar professor, eu vou no grupos do Google, vou localizar os professores que usam o Google Sala de Aula. Agora eu vou escolher esse professor aqui, professor de Blumenau, e vou dizer que eu quero adicionar ele. Muito bem. Nesse caso, eu teria 3 professores como professores gestores dessa sala de aula. O que acontece com o professor que eu convidei? Esse professor vai receber um convite. Então, ele vai ter um convite na turma que ele faz parte, dizendo assim, ó, você foi convidado a dar aula para essa turma. Observem que agora eu estou logado como professor de Blumenau, olhem aqui no cantinho superior direito, e o professor de Blumenau recebeu esse convite. Então, ele pode recusar ou pode aceitar. Ah, eu vou aceitar essa turma. Quando ele aceita essa turma, automaticamente, então, agora ele é professor desta turma. Observem que entrando nela, aqui em cima já vai estar em destaque, tá? Já vai estar em destaque as atividades dos professores que são titulares, ou seja, que já foram convidados e aceitos, e esse outro professor aqui que ainda não aceitou. Se eu voltar lá no meu painel de professor titular, eu vou verificar a mesma coisa. Observem que aqui os 2 primeiros estão com uma corzinha mais viva, e o professor que ainda não aceitou, ele está achurradinho. Se eu clicar aqui, eu posso remover esse professor da turma. Tendo ele aceito ou não, eu posso removê-lo. Digamos que esse professor não faz parte mais da gestão dessa turma, ou não está na escola, ou não está mais no projeto que eu tenho. Então, eu venho aqui e digo, olha, eu quero removê-lo da turma e esse professor não faz parte mais dessa atividade. Importante que a gente entenda que o meu professor que eu convidei, ele pode remover a minha turma. Então, se eu vier aqui em turmas, vamos fazer o teste aqui. Se eu vier em turmas, o professor pode vir aqui, ele pode dizer que ele quer remover a turma na qual ele participa. Observem que aqui muda a opção que ele tem, né? Clicando nos 3 pontinhos ali nas reticências invertidas, o professor que é convidado, ele pode renomear, pode arquivar e pode sair da turma. Então, se ele quiser, ele pode sair daqui também. Então, esse professor aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai arquivar essa turma. Quando ele arquiva uma turma, essa turma sai do painel, tanto do professor convidado, quanto do professor titular. Então, se eu for olhar lá agora, eu vou ver que no meu painel essa turma também não aparece mais. Então, o meu painel aqui, professor de Jaraguá do Sul, essa turma não aparece, porque o professor que eu convidei, que é o professor de Blumenau, arquivou a minha turma. Muito bem, as turmas arquivadas ficam lá no rodapé do menu do Google Classroom. Eu venho aqui, tá a turma aqui. Se eu tentar clicar nessa turma, vocês vão ver que a única opção disponível aqui é restaurar. Ele não tem a opção de exclusão, tá? Então, notem novamente, estou no usuário, que é o professor convidado. Ele não pode excluir essa turma. Já, se eu vier no professor titular
e ele vai estar no mesmo local, porque essa turma está compartilhada, e eu vier em aulas arquivadas, o professor titular pode fazer o quê? Ele pode restaurar e pode excluir esta turma, tá? Então, nós vamos restaurar, porque essa é a turma que estamos trabalhando com ela neste processo de capacitação, não podemos excluí-la, né? Os professores que vão ter o compartilhamento vão cuidar muito bem dela. Ok? Então, para vocês entenderem esse processo, que eu posso ter vários professores trabalhando. Nesse momento, então, temos 2 professores aqui que estão como gestores da sala de aula usando o Google Classroom Fluência Digital 2016. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam trabalhar de forma colaborativa com os colegas professores, fazendo um trabalho diferenciado. Até a próxima!